Olá, eu vou fazer o workshop para você, que é o Viagem ao Mundo Cervejeiro. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo, ele vai estar ali abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, num e-book que eu vou disponibilizar para você. Você vai entrar no link desse e-book, vai digitar o seu e-mail, vai cadastrar o e-mail e você vai conseguir baixar esse e-book. Ou seja, todas essas informações que eu estou trazendo para você aqui no workshop, no vídeo, você vai ter no e-book, tá ok? Então fica tranquilo, se você estiver acompanhando antes de imprimir ou de já ter de forma digital esse e-book, pode acompanhar tranquilo que depois você vai conseguir rever todo o conteúdo acompanhando pelo e-book, tá ok? Até mais! Agora eu saio da história da cerveja, né, da antiguidade, e começo a falar da nossa cerveja, da cerveja de hoje, né? Então, eu vou começar com a seguinte pergunta: o que é cerveja? Aí tem um conceito aqui bem legal, né? É a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro, oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura com adição de lúpulo. Essa é uma resposta técnica e bem colocada para cerveja, o que é a cerveja, né? Aí tem uma outra pergunta: cerveja ou chopp, né? O que é cerveja, o que é chopp? Segundo a legislação brasileira, eles entendem que a definição é o seguinte: o chopp é a cerveja não submetida ao processo de pasteurização para o envase. Então o chopp, ele não é pasteurizado, ele vem desde a produção da cerveja ali, ele vem mantendo sempre o processo refrigerado, fresco. Então ele é colocado no barril para servir e ele não é pasteurizado. A pasteurização normalmente se usa na produção de garrafas e de latas. Nem todas as latas, nem todos os estilos de cerveja são usados fazer pasteurização. Não é em todas as cervejas que são feitos. Mas tem alguns estilos, algumas fábricas, algumas cervejarias que usam. Então, essa pasteurização, ela aquece aquela cerveja depois de envasada, seja em lata ou em garrafa. Normalmente é esse processo, existem outros processos, mas o mais usado é esse. Então eles envasam e pasteurizam, eles submetem a cerveja a uma temperatura mais alta, ali como se fosse um banho-maria, e ali eles conseguem eliminar qualquer anticorpo que esteja ali, qualquer bactéria que esteja ali para contaminar essa cerveja. Quando a gente fala de cerveja, a gente fala de um alimento. Então, todo alimento, a hora de ser produzido para ser oferecido para o cliente final, na hora de ser feito todo o processo de produção, tem que se ter muito cuidado. Então, a cerveja não é diferente. A cerveja precisa ter esse cuidado também no controle microbiológico. Então é por isso que algumas cervejarias, dependendo do estilo, prezam para fazer essa pasteurização. Existem alguns estilos de cerveja que normalmente não é feita essa pasteurização. No caso, são as cervejas mais lupuladas e mais alcoólicas. Essas cervejas normalmente elas não são pasteurizadas, porque a partir do momento que você pasteuriza uma cerveja, você elimina
componente vivo ali, né? Toda a levedura vai estar, se tiver alguma contaminação, vai estar eliminando também. Mas as leveduras também. Então a cerveja passa a não estar mais viva, ela não é uma cerveja viva. Então a fermentação dela não vai existir mais. Então as cervejas mais alcoólicas e mais lupuladas não utilizam isso, não utiliza, né, fazer na grande maioria das vezes a pasteurização, por justamente a gente precisar que essas leveduras continuem trabalhando, continuem refermentando ali para gerar os aromas e os sabores mais complexos que são buscados quando a gente ou envelhece uma cerveja ou adiciona uma lupulagem maior, põe lúpulos diferentes. Então a gente quer uma complexidade ali a mais no aroma e no sabor. E normalmente, na grande maioria das vezes, só se consegue isso com a cerveja viva. As famílias de cervejas. As leveduras, elas vão ser responsáveis diretas ali pela fermentação do mosto, né? E existem, assim, no geral, 3 tipos de leveduras que são as mais usadas, que são as cervejas que são mais produzidas, né? Que são as responsáveis, as leveduras são as responsáveis pela fermentação do mosto. São as leveduras que no processo de fermentação elas vão gerar os aromas e os sabores que estão ali na cerveja, incluindo o álcool também. Nessa fermentação, o processo que acontece na cerveja é justamente o processo que as leveduras geram o álcool, os aromas e os sabores. Tá? Temos as Saccharomyces pastorianus, que são as leveduras de baixa fermentação. São as leveduras que produzem as cervejas do estilo lager, né? E temos as Saccharomyces cerevisiae, que são as que produzem as cervejas de alta fermentação, que são as cervejas ales, ou ales, né, que a gente vê por aí nos rótulos, né? E temos também a fermentação espontânea com as leveduras selvagens, né, que normalmente são principalmente as Brettanomyces, e também as bactérias acéticas e láticas, né, que existem no ar do ambiente que está acontecendo essa fermentação com as leveduras selvagens. Esse tipo de fermentação, que é a fermentação espontânea, ela normalmente acontece com o tanque aberto e com um protetor por cima para não cair nenhum inseto, tipo um tule para proteger, né, para não cair nada dentro do mosto. Então, as leveduras que estão ali no ambiente, elas ficam com acesso livre ao mosto para justamente começar essa fermentação espontânea. Por isso que é chamado assim. A região que mais produz, né, e é uma das únicas regiões produtivas tradicional, é o Vale do Sene, que produz, que tem essa produção de cervejas com a fermentação espontânea. Fica ali no Vale do Sene, 25 quilômetros, em média ali, ao redor de Bruxelas. Os estilos que são produzidos nessa região: Lambic, Gueuze, Faro, Kriek, Framboise, Saison, Farmhouse Ale e outras cervejas de frutas. Então, todas essas cervejas, né, que estão ali, que são da escola belga, né, que estão ali naquela região, elas são extremamente alcoólicas, normalmente com uma dosagem alcoólica maior, que isso também é de fato por conta da fermentação, que essa fermentação espontânea, ela é muito mais morosa, ela é mais demorada do que a fermentação com as leveduras ales e as lagers. Tá, ok? Cerveja lager. Lager em alemão significa armazenar. Então ela é uma cerveja que ela tem uma fermentação
muito mais rápida do que as fermentações espontâneas, porém a fermentação das lagers ela é mais lenta do que a das ales. Então, por isso que eles usam essa referência de cerveja de guarda, né? É uma cerveja de baixa fermentação. E as características sensoriais principalmente vêm da matéria-prima, ou seja, as cervejas lagers, né, que são os estilos Pilsen, Dunkel, Helles, Viena, as Rauchbiers, que são cervejas que trazem traços de defumado, né? Bock, Schwarzbier e tantas outras. Todas essas cervejas elas são da família das lagers, né? E elas têm a característica justamente de, na cerveja, só aparecer o aroma e o sabor dos insumos que foram utilizados. No caso, o malte e o lúpulo, que são que vão estar trazendo essas características de aroma e de sabor. As cervejas ales, elas são de alta fermentação. As leveduras fermentam na superfície do líquido e elas têm uma fermentação mais rápida do que a lager, porque as ales, a levedura, ela é mais ativa, ela faz essa fermentação com uma maior agilidade, né? E as características sensoriais delas são mais complexas. Elas geram produção de ésteres, de aroma e de sabores, né? E outros componentes aromáticos pelas leveduras. Eu costumo chamar essa produção de ésteres das ales de subproduto de fermentação. Ou seja, eu faço uma cerveja, vou dar um exemplo. Eu fiz uma receita de uma IPA, que ela é muito conhecida por conta dos aromas, na grande maioria de frutas cítricas, principalmente das American IPAs, das IPAs das escolas americanas, da escola americana, da IPA da escola americana. E quando faz essa cerveja, eu não vou colocar, por exemplo, maracujá, não vou colocar pêssego e vai aparecer a hora que a gente for pegar a cerveja para fazer a avaliação sensorial dela, vai aparecer as notas de maracujá, de frutas cítricas amarelas no caso. Só que eu não inseri, eu não coloquei frutas cítricas amarelas ali. Então, esse processo acontece dessa forma. As leveduras, elas pegam os aromas e os sabores que vêm ali proveniente do lúpulo e do malte, e elas trabalham isso gerando um subproduto de fermentação, ou seja, aparece um aroma e um sabor na cerveja que não foi adicionado nada daquilo, ela simplesmente puxou dos traços dos insumos que a gente utilizou para fazer aquela cerveja. Então as leveduras ales, elas têm essa capacidade fantástica de gerar o subproduto de fermentação. As cervejas que fazem parte dessa escola, que são das ales, algumas delas, né, são a Kolsch, Pale Ale, IPA, Porter, Stout, Scotch Ale, Double, Triple e por aí vai. Guias de estilos. Eu vou apresentar para vocês, vou falar sobre o guia de estilos, porque esse guia de estilos, ele é justamente o que vai delinear o que cada estilo de cerveja traz, o que cada cerveja tem. Então, por exemplo, se eu pego uma Pilsen, nesses guias de estilo vai estar estabelecida a dosagem alcoólica que uma Pilsen tem que ter, a coloração que uma Pilsen tem que ter, como é a espuma da Pilsen, enfim, a carbonatação. Então vem tudo ali mensurado para o cervejeiro, para o mestre cervejeiro que está produzindo, ele acompanhar essa linha
ali para estar seguindo e a cerveja está enquadrada dentro do estilo, porque se produz e alguma coisa foge do que é mensurado ali para o estilo ter, ela está fora daquele estilo. Os dois guias que são mais usados, né, é o Brewers Association Style Guidelines, é o BA, famoso BA. Esse BA, ele é utilizado normalmente por cervejarias que já estão acostumadas com essa padronização da receita, já tem mais familiaridade ali com essa coisa, então, da produção. Então, o BA, ele não vem colocando muito detalhe, tá? Ele é mais indicado para cervejarias. O mais indicado para produção caseira é o BJCP, que é o Beer Judy Certificate Program. Esse BJCP, ele vem com muito mais informações, de uma forma muito mais detalhada, para você buscar esse estilo de cerveja e fazer essa comparação. O BJCP, ele vem com essa quantidade de informações a mais que o BA, para justamente auxiliar os cervejeiros caseiros. Lembrando que a grande maioria das cervejarias que hoje estão aí trabalhando em nível mundial, nível nacional, grande parte delas começou com cervejeiros fazendo cerveja em casa. Foram se apaixonando, foram gerando credibilidade, melhorando as receitas, o mercado foi assimilando e as cervejarias estão hoje aí trabalhando. Então, essa mão que o BJCP estende para o cervejeiro caseiro, eu acho fantástica, né? Inclusive, quando eu comecei buscando e padronizando tudo, todas as cervejas que eu estava fazendo, que eu fazia na época por ele. Hoje eu já uso o BA. Olá, se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre cerveja, entre em contato, faça a inscrição do seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram, @RicardoNaif. Eu estou lá para tirar qualquer dúvida que você tiver